Em uma obra completa, a gente tem algumas coisas que precisam se somar para fazer o entorno. Algumas são obrigações, mas outras nem tanto. Primeiro temos a imagem e depois o áudio. Normalmente você esperaria que a imagem fosse o assunto mais trabalhado, até porque a imagem ocupa sozinha a sua tela inteira. E sim, isso é algo que se deve esperar, mas tem horas em que o áudio consegue brilhar bem mais, especialmente quando você sabe quando usar. Alguns vão ainda mais longe, estudam sobre como quando você não precisa do áudio. O estúdio Laika faz algo extraordinário para Coraline. O controle de tom, cores, atmosfera, efeitos sonoros, vozes, tudo é muito bem pensado. E o que mais me impressiona nisso tudo é que boa parte desse cuidado é praticamente invisível se você não parar para procurar. Ninguém assiste Coraline reparando conscientemente que a paleta muda de cena para cena ou que um efeito sonoro específico foi escolhido a dedo para combinar com a textura de um boneco de verdade sendo filmado quadro a quadro. Não, 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 não. Você só sente que uma cena é mais aconchegante e a outra é mais errada, sem saber exatamente o porquê. E é exatamente aí que mora o trabalho, no que não precisa parecer para funcionar. Acho que vocês já estão bem acostumados com o assunto, até porque a gente já tem milhões de vídeos aqui no YouTube contando a história dessa maravilha de filme. Mas me deixa construir algo com vocês aqui. Coraline não é uma obra que se priva de cores de propósito. Todas as cenas que aparecem, até mesmo aquelas que mostram as ameaças do universo, possuem sua própria escolha de cor. Às vezes, as cores são usadas para focar em determinados objetos, tipo, em algumas cenas da casa, nós somos influenciados pelo background, mas nossos olhos seguiam no ponto mais colorido, a própria Coraline. Uma porta abre e a luz de dentro é mais forte ou saturada que o lado de fora. Não é que seja parte do cenário, é uma forma de chamar nossa atenção. Quando os pais aparecem pelas primeiras vezes, as cenas são frias. Na cena da comida, o tom geral da cor muda para um esverdeado ou amarelado, destacando o nojo que a Coraline sente vendo a comida dela. O controle de cor nos ajuda a comunicar exatamente aquilo que precisava ser dito. Se a cena, por exemplo, fosse mostrada com um tom mais azulado, ao invés de nojo, a gente podia ir mais pro lado da indiferença. Claro que a atuação e a cena guiam o tom primordial da conversa, mas a cor também influencia como complemento. Voltando a comentar sobre o guia, tem algo que eu esqueci de falar. No começo do filme, as cenas do cenário foram voltadas a um tom mais terroso, enquanto a Coraline usava uma roupa amarela vibrante, mais uma vez indicando aonde a gente tem que olhar. Isso foi tão agressivo que mesmo os outros personagens, como o Ibe, se camuflam nesse mesmo tom terroso. Detalhe que nem mesmo a bicicleta que ele usa, que era para ter um vermelho vibrante, se destaca direito, ou se destaca tanto quanto a Coraline. Tudo o que nos foi mostrado até aqui serve como um complemento ao que já é contado pra gente quando vemos a trama se desenrolar. A gente sabe que os pais dela são frios, a gente sabe que o terreno é misterioso, mas a gente sabe aonde olhar e o que sentir pela mistura de atuação e das cores. Não que se limite a isso, mas sim que se complementa. A cena muda completamente no segundo que nos é apresentado a segunda mãe. A mudança em cores é tão forte que se você parar para comparar o mesmo cenário só que nas duas dimensões, parecem completamente diferentes. Claro que a decoração ajuda, né? Mas a cor oferece tudo. Se a gente for falar sobre a psicologia das cores, o vermelho transmite alerta, paixão, fome, intensidade. Laranja, confiança, vibração, alegria, excitação, entusiasmo. Amarelo, otimismo, acolhimento, alegria, atenção e clareza. Aí eu te pergunto, algum desses conceitos foi mal utilizado? A roupa da mãe em vermelho intenso, enquanto a roupa da Coraline é mais puxada pro laranja. A casa quase que por inteira em amarelo ou laranja, e não fica só por isso. O azul na coberta representa segurança, calma e confiança. Detalhe, mesma cor dos olhos do gato. Também mesma cor da roupa que a Coraline recebe de presente. Mesma cor do Bobinski. Mesmo personagem que avisou pela primeira vez sobre a outra porta. Não passe mais pela pequena porta. O uso do azul nessa cena é um pouquinho mais distante, já que são mais indiretos. Não é que seja uma regra, muito menos obrigação, é só que é complemento. A música, as vozes, os efeitos sonoros, por mais diferente que eles tentam ser, sempre acabam sendo unidos por estilo. Pessoalmente, eu sempre achei as músicas de Coraline bem misteriosas e curiosas. Existem alguns exemplos de música que tentam fugir um pouco do tema, mas sempre acabam voltando para o estilo que eles já se definiram. Essa postura fixa também define o que a gente sente. Pode parecer óbvio para vocês essa fixação no estilo que a obra se apresenta, mas ela acaba fazendo isso de forma tão coesa que a gente não nota, mas a gente nota quando ela falta. Única chance. Talvez, se conseguir escapar, você possa encontrar nossos olhos.
Ela roubou eles também? Normalmente, a música guia você. Ela te dá um pequeno spoiler do que vai acontecer. Quando ela falta, você fica esperando algo. Quantas vezes em filmes de terror você já não se deparou com o mais óbvio jumpscare número 32 que acontece depois que a cena fica completamente quieta? Mas esse aqui não é o nosso caso. Na obra, a gente tem vários momentos onde a música simplesmente para, ou continua em pouquíssimas notas. Isso constrói na sua cabeça um sentimento muito mais real. Isso. Então, onde eles estão? Acaba que os dubladores podem se permitir falar quase sussurrando, porque sabem que no final a voz deles pode ser a única coisa que ilumina a cena. Geralmente, a falta da música nessas cenas costuma ser muito mais poderoso do que qualquer outra coisa, justamente pelo que eu falei antes. Essas cenas sem música de fundo não precisam se estender muito, mas precisam aparecer. E aparecer onde tem peso, onde tem algo que o espectador precisa prestar atenção. Tem horas em que você já está envolto em tanto ruído, tanta coisa, que o silêncio te trava. O som e o visual das cenas conduzem a história e podem fixar ideias na sua cabeça. Mas quando isso não acontece, você fica prestando atenção. O cenário, o som, os personagens, todos eles formam o entorno. É tudo o que você vê e o que você sente. Essa combinação pode parecer difícil de se replicar, mas não é. Veja, eu não tô falando que o trabalho incrível do estúdio Laika tenha sido fácil de ser feito e que qualquer pessoa sem interesse possa replicar. Eu falo que o que foi abordado só foi muito bem feito e pensado. De detalhes até efeitos sonoros, todos usados com maestria. Tomando isso pra si, se você conseguir buscar entender melhor sobre o assunto e criar uma cena que use o seu entorno como um complemento e não só como adição, você vai conseguir criar algo muito mais impactante. De geral, a gente tem bastante uso de músicas para descrever cenas e sensações. Elas têm tanta importância quanto o visual. E como já falado antes, ainda mais importante é a falta delas. Olhando de volta para o visual, dá para entender que o filme praticamente não se limita no uso de cores. Quando mostra uma cena onde tudo é mais escuro, eles tendem a tentar compensar com outras coisas. As cores nunca são o real problema para se fazer algo sério. Se você apresentar uma cena bem saturada em cor, não necessariamente tudo fica alegre. Se tudo à sua volta soma para te dar uma pista de que o objeto central da cena não é certo, você adicionar cores fortes não vai te dar uma cena mais fraca. Do design ao background, às cores, o áudio e a direção. Tudo muito bem pensado. Bom, Coraline foi um sucesso. Isso é indiscutível. Todo mundo ficou envolto pelo filme e diversas pessoas acharam formas diferentes de contar o que pensaram sobre o filme. De resumo, você não precisa ir longe para criar, mas não significa que você deve negligenciar tudo aquilo que pode somar em peso para sua cena. Justamente o entorno.